Boa noite, queridos buscadores. Estamos começando aqui o Conversando número 63 dos eventos que acontecem aqui mensalmente no Instagram, sempre às quintas-feiras às 19 horas. E estamos agora chamando outros queridos que queiram aparecer. A Sandra chegou aqui, seja muito bem-vinda, Sandra. E eu vou chamar aqui outros buscadores de si mesmo que queiram acompanhar o nosso trabalho, né? Estou chamando aqui alguns buscadores, né? Que pode ser que eles tenham interesse nesse tema. Não é não em todas as áreas da vida. Estou convocando aqui alguns que pode ser que o coração deles vibre, né? Nessa direção para que a gente possa começar o trabalho. Nosso objetivo na Escola Exemplo Vivo é reunir buscadores de si mesmos que tenham interesse, né, em aperfeiçoamento, em melhoria das suas vidas, né? Os temas são apresentados aqui no Instagram, às quintas-feiras, e depois eles vão para o nosso site Escola Exemplo Vivo Ana Camargo. Eles vão para o site e lá eles ficam, né? Então vocês podem também, se não puderem assistir hoje, ou quiserem recomendar para algum amigo, alguém, né? Vocês podem fazer isso, e eles podem entrar lá no Instagram e conhecer os temas, né? Temos 63 títulos só do Conversando e de outros trabalhos que eu fiz também que estão colecionados lá, né? Então fica a proposta, para se você não sabe, é isso que se trata, disso que se trata. E tem uma coletânea de temas humanos lá, que são temas que podem ser de interesse de alguém. Esse é o nosso objetivo, né? Então, hoje nós vamos fazer o 63. Os temas são sempre escolhidos, né? Pelas pessoas, por meus pacientes, em função de opiniões que eu ouço, aqui no próprio Conversando, né? Ou de alguma questão da atualidade. E esse foi sobre a atualidade, né? Sobre o evento que aconteceu aí com 2 jogadores nossos, né? Que foram condenados por estupro, e eu não quero aqui fazer defesa ou apologia, mas que a lei diz que são pessoas que fizeram sexo com mulheres, não é? Sem a aquiescência delas, ou seja, elas disseram não, ou até que se prove o contrário, é o que elas alegam, que disseram não, né? Então esse não é não, eu acho que é um bordão muito interessante para nós pensarmos na nossa vida, né? E o que acontece é que nós estamos Conversando hoje, e no sábado tem um trabalho presencial, mensal, que eu faço, e que na parte da manhã, de 11 às 13, se chama Encontro. É um trabalho do projeto social, é um trabalho de R$60, porque por isso ele é social,
E nós falaremos sobre não é não em todas as áreas da vida e constelaremos com representantes de madeira. Então, usando a constelação familiar criada por Bert Hellinger. À tarde, de 13 às 18, nós temos o workshop presencial com representantes vivos, e aí são temas livres, cada um constela o que quiser constelar. E se tiver interesse, é só entrar em contato com Letícia Rigoli, que faz a organização dos eventos, o luxo que eu tenho, e só falar com a Letícia e dar o nome e aparecer lá. Desembargador Isidro 18, na Tijuca. Nós trabalhamos no auditório, né? Temos o nosso coffee break e é um dia de cuidado de si mesmo. É o que eu acho que a pessoa vai para lá e se trabalha, se quiser trabalhar o dia inteiro, que ótimo, né? Então, sai de lá, seguramente não sai de lá com as mãos vazias, né? Então, esse é o objetivo do nosso trabalho na escola, né? Da escola Exemplo Vivo. Fora isso, tem o atendimento de psicoterapia, que eu trabalho online e também presencial, como vou trabalhar agora nesse fim de semana. Sempre que tem a escola, eu atendo 2 horários, 9 horas e 10 horas, para os que tenham interesse em fazer consulta individual ou uma constelação individual, né, constelação familiar individual, ou apenas uma sessão. Então, é um dia de atendimento presencial mesmo, né? Fora isso, eu trabalho online, e nós trabalhamos assim, 3 sessões são online, e uma sessão é presencial aos sábados, nesses sábados, né, de 13 às 18, né, ao mesmo valor que o paciente paga nas suas sessões online, né? Então, esse é o trabalho, né? Eu sou uma pessoa com muita experiência, verdade, né? E experiência muito em casais e em famílias, né? Além de drogas, né? Drogalista, ilícita, câncer, depressão, enfim, essas são as pegadas mais fortes aí do meu trabalho, né? Então, é isso. E hoje nós vamos falar de não é não em todas as áreas da vida. Quando eu estava pensando sobre esse tema, e foi sugerido até pela Kátia Jorge, que faz o trabalho de mídia digital aqui, mas isso tá tão, as pessoas estão falando tanto, será que você não quer colocar isso no Conversando? E eu atendi o pedido dela. E quando eu fui pensar sobre isso, eu pensei que e fiquei pensando muito, por exemplo, quando eu tenho Conversando, eu não trabalho, né? Eu fico pensando, meditando sobre o que eu vou dizer à noite aqui. Porque é bastante responsabilidade você falar e conceituar coisas, né, no meio digital. Então, é um dia que eu me cuido muito para fazer esse trabalho à noite. Mas eu estava pensando muito sobre isso, né? O não é não. O não é não no aspecto sexo, né? No aspecto do assédio, do estupro, com violência ou não, porque eu trabalho muito com mulheres, né? Então, estupro nem sempre é com violência, estupro com violência ou não, mas assédio, né? Bullying. Esses detalhes, essas coisas que acontecem, né, elas têm um caminho, que é o caminho legal, né? O caminho legal que protege a pessoa que sofreu o abuso, que sofreu o estupro, né? E que nos protege. Por exemplo, no caso das mulheres, a Lei Maria da Penha veio para nos proteger dessas situações, né? Hoje eu não quero falar só em mulheres, mas quero falar qualquer gênero, né? Porque estupro e violência é para qualquer um, né? E pode acontecer com qualquer um. Então, não é não na área afetiva, sexual, né? Com a violência ou não, né? Ela acontece e acontece mesmo, né? Algumas notícias nós vemos
Cada vez nós vemos mais notícias, infelizmente, mas é isso, é disso que se trata, como diz o outro, né? É sobre isso. Agora, em outras áreas de nossas vidas, também o não é não, ele é aplicável, não é? Muitas vezes as situações extremas, por exemplo, vou falar dos casais. As situações extremas que chegam aos casais é porque não houve um não é não anterior, né? Então o abuso ele vai acontecendo nos casais, nas famílias, né? Aos poucos. Ele não acontece logo no dia seguinte que eu me juntei ou que eu estou vivendo com alguém. Não é assim. O abuso ele começa de maneira mais sutil, mais contida, menos óbvia, né? De maneira menos óbvia. Então, nem sempre eu percebo que eu já estou sofrendo assédio e bullying, né? Com um parceiro, com a parceira, né? Nem sempre é perceptível, porque fica confundido muitas vezes com o cuidado, né? Eu estou fazendo isso, mas é porque eu estou cuidando de você, tomando conta de você, para que você fique bem. Então, muitas desculpas são dadas, argumentos são usados para justificar o assédio e o passar dos limites com o outro. Não é? Então, quando eu sou uma pessoa codependente, que fico patrulhando a vida do outro, né, cometendo acessos de ciúme, muitas vezes não justificável, né? Outras vezes justificável, mas mesmo assim, eu quero dizer que não eliminou o não é não, né? E quando alguém diz, eu vou fazer, né? Eu vou procurar, eu vou no trabalho dele, eu vou ligar, eu vou invadir a praia dele, né? Eu vou passar dos meus limites, está cometendo um abuso, está cometendo um bullying, né? E quem sofre isso precisa dizer não, não faça mais isso porque eu não vou suportar isso, né? Da mesma forma que o outro pode dizer, e eu não vou suportar mais as suas traições, as suas puladas de cerca, as suas mentiras, não é? Porque não é não. Então, eu vi que o não é não. Boa noite, Ludmila. Eu vi que o não é não, ele é muito amplo, muito mais amplo que só falar do abuso sexual, que já é uma coisa horrenda, mas eu disse no início, o abuso com estupro, com violência ou não, ele é punido pela lei, se eu denunciar, né? Cada vez mais pessoas, ou melhor, vou falar, mais mulheres, estão denunciando os abusos que sofrem, né? E eu sempre me pergunto por que o não é não veio antes, né? E aí as pessoas dão as desculpas mais incríveis. É porque precisa do outro para bancar a vida, ou porque tem filhos e aí aguentou. E o que nós sabemos é que quando você tem um abusador que fica aqui, você tem uma vítima que fica aqui, né? Então esse abusador, esse assediador, essa pessoa que constrange essa pessoa aqui, né? É um abusador de qualquer nível, né? E aqui as vítimas, como elas se comportam? Muitas se recolhem, algumas choram e poucas revidam. Então a ausência do não inicial, nos primeiros momentos dos abusos, né, dos constrangimentos, o não é fundamental. Então não é só quando a pessoa está sendo constrangida sexualmente, é em tudo, né? O não também é passível no trabalho, né? Assédio sexual no trabalho é ilegal, não é bom, não pode acontecer. E essa pessoa aqui tem que ter forças para dizer não, e não é não, né? Com as suas consequências. Acontece que as consequências normalmente são muito contra quem denuncia, não é?
Então é tal coisa, foi abusado, sofreu bullying porque a saia estava curta, porque não se comportou, porque no trabalho estava dando indireta para o chefe. E aí as desculpas que são dadas, né, para que aconteça, continue acontecendo esses abusos, esses inconvenientes, é que são o motivo de nós pensarmos o que nós estamos fazendo, né? Até que ponto em nossas casas, não é? Nós não estamos usando não é não para os parceiros, para os filhos, para a família, para os amigos. Em todas as áreas da minha vida, eu tenho o direito de dizer não quero, não posso, não devo, não faço. Não é? Então o não vem acompanhado sempre de um verbo. Não é? Então não é não, dá a força que o jargão, que esse bordão merece, mas o não vem acompanhado normalmente de verbo. Eu não quero, eu não aceito, eu não gosto, eu não estou afim. Né? E todos nós temos o direito de dizer não. E devemos, né? Quanto antes nós dissermos não para alguns acontecimentos ou algumas pessoas em nossas vidas, menos extremas as situações se tornam. Porque logo de início eu posso resolver, me afastando, tendo uma conversa olho a olho no papo reto, como diz o outro, né, que não faz curva. Não quero mais. Não faça mais isso. E porque eu não quero. Então as pessoas que dizem não, eu não quero, elas trabalham a sua autoestima no sentido de que estão se valorizando e estão dizendo para o mundo, não, isso aí para mim não. Isso para mim não está ok. Não é bom para mim. E eu vou ficar repetindo isso para você. Né? Amado filho, amado parceiro, amado colega, amado amigo ou amado chefe. Né? Até que chega ao ponto limite de aguentar, que é o que acontece, né? Em que eu tenho que tomar medidas mais drásticas. Preciso me separar, preciso sair desse trabalho. E acima de tudo, o que é mais incrível e que é tão difícil de acontecer, é acima de tudo denunciar, não é? Não ter medo, denunciar. Então, assédio sexual no trabalho é denunciável para a Justiça do Trabalho. Pode ser feito através da Defensoria Pública, não é? Pode ser feito através de uma advocacia particular, mas precisa ser feito um boletim de ocorrência, se eu sofri algum tipo de assédio no trabalho. E já tendo dito não, querido chefe, não, eu não aceito isso, não a colega, não. Né? Então o não, quando ele é dito preventivamente, ele soma forças aos seus desejos, né? Ao meu desejo, ao que eu estou convencida que não quero para mim. Então eu vou usar o não como expressão da minha vontade com força. Né? Com força não quer dizer berrando, gritando, quebrando tudo dentro de casa, por exemplo, né? Não é isso, é simplesmente a certeza de que eu não quero mais. E aí a gente reforça que o não é não. Da mesma forma que no contraponto disso, né, existe o sim, que é sim. E aí nós fizemos uma análise, descobrimos que aquilo é o melhor para nós, e aí o sim é sim. Né? É um sim pleno, não é um sim fraco, porque eu analisei tudo e é isso que eu quero. Né? Então, esse não é não em todas as áreas é para que nós não deixemos de pensar nas situações de nossas vidas em que nós estamos nos silenciando por algum motivo é só nosso, né, que normalmente é muito interno, é muito bem aqui mesmo, né, para continuar naquela situação. Não nos damos conta das possibilidades que eu tenho de sair daquela situação.
né, de qualquer situação que seja. Então, eu só queria colocar aqui hoje, e quero de fato falar sobre isso, não é só quando existe abuso em banheiro de boate, né? Aconteceu agora aqui no Rio também. Então, pessoas que estão denunciando uma boate X aí, que foram abusados dentro do banheiro, né? E eu fico me perguntando a que ponto chegou e por que chegou a esse ponto, né? Como eu posso entrar no banheiro, as outras pessoas entrarem e eu ser abusado e estuprado dentro de um banheiro de uma boate. Eu fico bastante intrigada de como essa coisa se passa, como acontece, né? Porque o outro entra atrás ou entra junto e comete um abuso. E um abuso, como foi denunciado aí num caso X, um abuso coletivo, não é? Num banheiro de boate. Então, eu fico pensando se esses nãos que essas mulheres disseram, e eu não estou questionando, né? E também não estou dando razão a nenhum estuprador, né? Já que, inclusive, a justiça concluiu que foi abuso mesmo. Eu não estou falando disso, eu estou dizendo se essas mulheres disseram um não, que às vezes não é verbal, às vezes é dito com o corpo, com a postura, com um jeito, não é? Ainda mais em espaço público, né? Que eu não saio falando com todo mundo numa boate, uma dança, numa festa, né? Mas eu tenho talvez formas de mostrar o meu não querer. Então, eu fico pensando, boa noite, Maria. Eu fico pensando, né, até que ponto os nãos que nós damos na vida são suficientes para que os outros entendam. Não vou fazer, não vou falar, porque eu não quero perder essa pessoa, porque eu a amo, porque eu quero o bem dela de verdade. E aí, por mais que seja difícil, né, às vezes reconhecer um erro, ainda é melhor uma conversa sobre o erro, né, do que continuar aguentando, né? Então, quando para algumas áreas da minha vida eu me sinto aguentando, é bom eu pensar sobre isso, não é? Por que eu tenho que aguentar uma malcriação de um filho? Por quê? Não é? Eu tenho que verificar isso. Então, nós, na verdade, às vezes, por muita comodidade, para não querer, né, criar uma situação ou entrar numa situação mais complexa, eu vou esticando aquilo, eu vou procrastinando, eu vou deixando acontecer, né? Por medo, por insegurança, não é? Muitos, melhor com ele do que sem ele. Isso é um ditado terrível quando a gente diz, né? Melhor com ele do que sem ele. O que vou fazer se ele me abandonar, me deixar porque eu disse não quero, não posso, não devo, não é? Não vou te dar esse dinheiro, meu querido filho, né? Não vou fazer essa sua vontade, querido filhinho pequeno, né? Porque de pequeno também as crianças são muito receptivas a entender o que é sim e o que é não. E isso não é batendo, não, isso é sendo falado, mostrado, né? Por que não? Porque hoje papai não tem dinheiro para comprar isso para você. Quando eu tiver, eu compro. Hoje eu não posso. Então, o não é uma circunstância da vida que as crianças têm que aprender também, né? Eu moro... Jô, há quanto tempo? Hoje eu moro em frente a uma escola, né? E eu fico impressionada como as crianças berram. Elas berram muito, 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 muito. São, às vezes, berros tão fortes, tão sentidos, né? Que chega a assustar.
que está acontecendo com aquela criança, né? Sabe, muitos berros, muitos berros. E eu fico pensando, será que na casa delas também é assim? E foi assim que elas aprenderam a ser ouvidas, berrando, né? Dando show, né? Mas são berros assim que às vezes nos assusta mesmo. E eu estou com uma certa distância, né? Um edifício, mas eu estou a ponto de ouvir, né? É muito, como se fossem grunhidos, né? Às vezes de dor. Então, de onde vem essa intensidade emocional tamanha, né? De crianças de 6, 7, 8 anos? Porque é um não que elas estão dizendo, um não da forma delas, né? Eu não sei se elas estão aprendendo em casa a dizer não assim, né? Ou não por ser punido por pancada, que também seria horrível, né? Mas elas estão aprendendo de alguma forma a serem assim, né? A resolverem no berro. E, na verdade, o que nós precisamos praticar nas nossas vidas não é através dos berros, né? Através de posturas, de posições assumidas, né? Posições assumidas em nosso interior, né? Nos nossos pensamentos, no nosso sentir e nas nossas ações. Então, por que eu devo aceitar isso? Essa é uma pergunta muito importante para ser feita. Por que eu vou aceitar, né? Um desaforo, uma palavra mais pesada sendo dita para mim? Por que eu vou aceitar isso, né? Porque, né, quando a gente fala na força física que oprime e leva uma pessoa, por exemplo, a um estupro, né, com violência ou não, eu repito, né, o que faz a gente achar que se conversar não vai dar certo, não é? Eu não estou falando no caso desse que é físico, né? Que chegamos a um ponto físico, mas eu falo das situações que são emocionais, que elas estão acontecendo na emoção de cada um, né? Nos sentimentos de cada um. Então, em todas as áreas da vida, não, é para que a gente reflita um pouco mais em que áreas da minha vida eu estou concedendo mais do que me colocando nos meus limites, não é? Porque tudo começa pela concessão, né? Eu vou conceder isso ao meu trabalho, né? Uma exploração, por exemplo, em termos de horário, em termos de qualquer outra coisa, porque eu tenho medo de perder meu emprego. Ora, isso é válido, Ana? Claro que é. Medo de perder emprego hoje em dia, nós estamos no Brasil, não é? Esse é o nosso país que tem milhões de desempregados. Então, perder um emprego é uma coisa muito séria. Mas eu preciso pensar em o quanto aquele abuso, aquela situação de constrangimento está me fazendo mal, não é? Porque existem situações em que a pessoa vai ao seu limite, não é? Ao seu limite. Eu hoje frequento um grupo do Instituto Vitaleri, lá de São Paulo, que é um instituto que trabalha com pré-suicídio e pós-suicídio. Eu faço parte de grupos lá. E é isso, as pessoas não se dão conta do desgaste que é dizer não o tempo todo, de como elas se fragilizaram, né? Na verdade, elas não são fortes, porque elas disseram não. E a gente fica de fora, assistindo, achando, aquela pessoa está bem, porque ela está conseguindo resistir. Nem sempre é isso. E aí a família é tomada de surpresa por uma pessoa que a família achava que era muito forte e que, na verdade, demonstrou que não aguentou mais, né? E não aguentar mais é não também, né? Então, é muito cuidado a nós, né, para todos nós, no nosso cotidiano, examinar o que está em excesso, o que não é tão bom para mim, não é? Onde é que eu devo dizer sim? Porque vale a pena dizer sim para mim,
porque vai ser bom para mim, né? Agora, se eu estou dando consentimento, se eu estou só concedendo ao outro para não perder, para não me sentir rejeitada, para não me sentir abandonada, para não me sentir valendo menos, né? Porque não quero perder aquela pessoa, aquela situação, aquele momento, né? E aí eu, por fraqueza mesmo, né, aceito, e depois eu vejo que fez um efeito tremendo em mim, na minha vida, no meu emocional, nos meus desejos, na minha personalidade. Porque quando um abusador quer fragilizar alguém, né? Um abusador está aqui, ele é superior, né? Ele se coloca aqui. Ele vai fazendo isso aos poucos. Ele não começa a abusar de um dia para o outro. Ele vai fazendo, né? Então o chefe, no trabalho, ele fica mostrando aos poucos que ele está sofrendo aquilo, não é? Então, o que nós devemos fazer? Examinar muito bem cada área da nossa vida para ver se nós estamos dentro dos nossos limites emocionais. Estamos aguentando mais do que nós deveríamos? O que está acontecendo comigo, né? Eu estou de verdade sendo condescendente demais para poder ter aquela pessoa, para poder ter aquele trabalho, para poder ter o respeito daquele grupo ou de amigos, não é? Até que ponto? Então essa investigação, ela precede o não é não, em todas as áreas, não é? Para que não chegue esse ponto de eu dizer, olha, vou pegar minha bolsinha e estou indo embora, não é? Para que não chegue a esse ponto, de repente, porque os abusos cometidos em família, né, e nesse jeito que acontece, às vezes a gente não percebe, eles são muito camuflados, né, bem camuflados. Eu tive um casal que o marido colocava num quadro, né, de lembretes que eles tinham, todos os exercícios que ela tinha que fazer. Então ele discriminava tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E ela não conseguia fazer nada daquilo. Não conseguia fazer. Mas estava lá discriminado no quadro de avisos. Isso. Quando ela reclamava com ele, para de colocar isso aí, por favor. Ele dizia, mas quem vai cuidar da sua saúde física? Se não eu que sou seu marido. Que estou interessado que você fique bem, uma saúde boa. Então, esses abusos, esses excessos, eles são camufladíssimos. Eles não aparecem assim de repente, né? Boa noite, Bruno. Então não aparece assim, de repente, não. Isso vai acontecendo, tem uma escalada, né? De permissões que nós vamos dando. Antes de dizer não é não, boa noite, Marisa. Antes de dizer que não é não, mas que vai escalando numa proporção que nós não nos damos conta. Por vários motivos, né? Os nossos motivos emocionais, como já falamos, por não querer perder, né? Porque não se sentir pronto para sair daquela relação. No caso desse casal foi isso, né? Ela não se sentia pronta. Ele foi reduzindo ela tanto, né? Invalidando ela tanto, que no final ela achou que ela não conseguiria sobreviver mais sem ele. Aliás, eu digo na minha experiência de casal, que lamentavelmente, e aí eu tenho que falar do feminino, né? Lamentavelmente ainda, muitas mulheres ficam por amor, por não querer perder, porque amam muito, né? Porque essa sensibilidade feminina, ela fica exacerbada, não é? Quando alguém, por muito tempo ou algum tempo, desqualifica a força dessa pessoa.
E isso quem faz muito bem feito é o abusador, né? Mas existe um ponto que eu sempre gosto de ressaltar, que o melhor abusador é quem já foi vítima, não é? Então, quando uma pessoa está aqui, então eu falei, vítimas, muitas se recolhem, algumas choram e poucas revidam. Agora, quando essa vítima revida, ela revida, ela revida com uma panela de pressão, com toda a pressão dentro, não é? Porque já chegou àquele ponto máximo. Ela procrastinou tanto para tomar uma decisão, para dizer não é não mesmo de verdade, né? Que quando ela reage desproporcionalmente, né? No caso, matando alguém, enfim. E aí eu não digo só mulheres, eu digo homens também, e isso está acontecendo e está aparecendo, que são esses homens vitimizados, que se sentem vitimizados por essas mulheres, que nós não sabemos a história, porque a gente só vê a notícia nos jornais, né? Essas mulheres que, de alguma forma, eles dizem que essas mulheres foram os algozes deles, né? Então nós nunca saberemos, porque as realidades dos casais, elas são muito ocultas, tá? Só realmente trabalhando muito em terapia, entrando em profundidade, que nós vamos entendendo a profundidade dos abusos que acontecem nas relações afetivas e sexuais, né? Bom, esse é um ponto, mas eu não quero deixar a vida no lar, né, a vida com a família, fora disso, porque muitas pessoas se sujeitam a abusos e bullying dentro da estrutura familiar. Com licença. É sempre, o não é não, ele vem pela necessidade de alguém não se sujeitar mais. Não se sujeitar mais a qualquer coisa, né? Num trabalho em grupo, por exemplo, com colegas da escola, do trabalho, da faculdade, onde seja, né? Você repara que tem pessoas que acabam se sujeitando aos líderes dos grupos, àquele que é mais falante, porque eu sou tímido, eu acabo me recolhendo. Ô, minha filha, você tá boa, Regina? Então eu acabo me recolhendo, dando espaço a mais para aquelas pessoas, né, que eu considero superiores a mim. Então, quando eu perceber uma situação assim, ou for denunciado para mim, ou alguém disser, oi, amada filha, é a minha filha que mora em Portugal, não é isso? Então, quando a gente percebe, tem que automaticamente denunciar aos poucos também, né? Quando começou. Tá começando? Falou um palavrão para mim e eu não gostei? Por que não? Né? Por que eu não vou dizer não é não? Não fale mais assim comigo. Não diga mais isso. Não é porque eu não estou mais afim de ouvir isso. Obrigada, querido. Entendeu? Eu não estou mais afim, eu não quero, eu não posso, eu não devo, eu não desejo, não é? Esses não é não são para tudo, né? E eu queria pegar mesmo essa onda dessas situações dos jogadores de futebol, dessa boate aqui no Rio, né, que teve estupro coletivo também, para botar as pessoas e eu também para pensar em que ponto, em que área da minha vida eu não estou dizendo não que eu preciso dizer, para me proteger, para me bloquear, né, para eliminar impactos perversos, né, no meu emocional. Então, o que eu ainda preciso fazer para mostrar para alguém e algo que aquilo é demais para mim, e eu não vou aceitar. Então, antes de dizer sim, né, sim, ok, tudo bem, vamos pensar até que ponto caberia o não,
o não antes. Por exemplo, nas relações afetivas sexuais, quando os casais apaixonados, né, fazem a sua listinha. Eu gosto muito de listinha de coisas que eu não quero, né? De coisas que eu quero. Eu gosto muito dessas listas escritas, porque elas acabam denunciando coisas que falando a gente esquece. Eu digo denunciando porque pode ser simplesmente, eu não gosto de quando você pinta o cabelo, né? Eu não gosto com essa cor do cabelo. Eu não gosto de você assim, não é? Hoje. Então, os nãos, eles podem ser ditos em todas as áreas, né? Agora, para que eu possa dizer um não consciente, um não verdadeiro, um não profundo, eu preciso me investigar, né? Eu, como buscador de mim mesmo, tenho que me analisar. E tenho que analisar todas as situações em que eu fico desconfortável. Porque essas situações que me deixam desconfortável são aquelas que não são boas para mim e que eu preciso evitar. Eu preciso dar um jeito, não é? Boa noite, Helena. Então eu vou precisar evitar, vou precisar dar um jeito. E que jeito que eu dou? Normalmente o papo reto, né, que não faz curva, ajuda muito. Porque às vezes, e muitas vezes, é engraçado nos casais como desatualiza, boa noite, amada, desatualizam as pessoas, né? Já estamos há tantos anos nos conhecendo e vivendo, eu acho que eu já sei tudo de você, mas eu não sei. O ser humano, ele é uma caixinha preta. Eu só dou acesso ao meu íntimo mais profundo e real, não é? Quando eu confio muito. E se eu confiei errado e dei acesso, eu tenho que rever essa concessão. Essa concessão que eu fiz para alguém. Não foi bem concedido. Eu errei na minha avaliação. Nas situações de trabalho também acontece exatamente assim, né? E ainda tem aquela situação, né, que eu preciso do dinheiro para viver. Então, precisar do dinheiro é um motivo muito importante, né? Mas até que ponto eu preciso aceitar tudo para não perder? Né? Até que ponto eu tenho que aceitar tudo daquele amigo para não perdê-lo? Não é? O que é isso? O que eu preciso fazer? Será que é tanto? Porque eu posso sentar com essa pessoa e negociar isso. Não é não para mim com relação a essa situação. Né? Às vezes, nas terapias, a gente ouve, né, que muitas queixas que acontecem nas terapias de alguém com relação a alguém, elas pecaram por um não entendimento anterior. Ou seja, não houve uma conversa a priori, não houve esclarecimento muito bem feito, não é? Então, o que acontece? Fica uma situação, né, mal equilibrada. E essas situações desequilibradas, elas levam aos extremos. E os extremos são as coisas que nós não queremos para nós. Porque os extremos, muitas vezes, eles saem do nosso controle. Então, não é interessante para nós, em nenhuma situação da vida, achar que, amanhã vai passar. Amanhã ele vai melhorar. Ele está fazendo isso porque ele está cansado do trabalho. Ela está fazendo isso porque está cansada lá com a família dela e vem para o trabalho e despeja tudo aqui em cima de mim, né? Então essas desculpas, quando nós começarmos a dar algumas desculpas para alguém, por atos de alguém, por falas, né, daquele alguém, daquela situação, daquele local, é bom a gente revisitar esse tema. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou permitindo tanto? Né? E talvez, né, depois de uma investigação rigorosa, séria sobre si mesmo,
você possa descobrir que você não precisa aguentar tanto, não precisa ceder tanto e precisa ficar mais atenta aos seus limites, né? Os limites que são os meus limites que me fazem colocar um escudo invisível, né, para não sofrer com bullying, com constrangimentos e com abusos, né? As questões da lei a gente deixa para lei resolver, não é? Por exemplo, quando um casal, uma parceria não está dando mais certo, nós temos a lei para decidir também, né? Pode ser uma ajuda muito grande. Além das terapias, né? Eu preciso falar sempre aqui, porque pertenço ao programa de 12 Passos, dos grupos de 12 Passos, que são bons, bonitos e baratos, não é? Então, esses grupos de 12 Passos são inspirados em Alcoólicos Anônimos. E não nós temos no Brasil, temos na verdade no mundo inteiro, não é? Esses grupos de 12 Passos que podem nos ajudar. Então, por exemplo, além de Alcoólicos Anônimos, que é claro que desde 1935 está aí ajudando milhares, milhões de pessoas, nós temos Narcóticos Anônimos, nós temos Jogadores Anônimos, que agora está em alta por causa dos games, e agora esses bets todos que estão aí, né? E muitos jogadores jogando, né, para acertar, para ganhar, e isso está crescendo bem grande. Além disso, nós temos os grupos que trabalham muito com afetivo sexual. Por exemplo, DASA, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, né? Então, a Irmandade de DASA trabalha muito em cima dessas questões, né? Do abuso, da codependência, que às vezes leva a extremos, né? Outra irmandade, Codependentes Anônimos, vocês podem colocar no Google, né? Dependentes de Amor e Sexo Anônimos. Podem colocar também Mulheres que Amam Demais Anônimas, não é? Somos muitas mulheres que amam demais anônimos, né? Esse amor que foi propagado para que essas mulheres, né, casassem, tivessem vidas felizes, fossem mães, ou tivessem uma família doriana, né? Às vezes se deparam não com seus príncipes, mas com seus sapos, não é? E esses sapos têm às vezes a competência de destruir todo um sonho, uma fantasia de romance, como Daza fala, né? Que foi colocado na relação. Então, fantasia de romance é algo que acontece. A gente não pensa que, né, só as pessoas que estão doentes caem nessas situações de assédio, abuso e estupro. Não é, né? A maior parte é de pessoas inseguras, né? E que querem muito amor. E quem não quer amor? Essa é a pergunta, né? Todos nós queremos amor. Amor dos familiares, amor do mundo, né? Nós queremos. A questão é o que eu dou em troca. O que é me pedido em troca, né? E o que eu estou dando em troca, se não é suficiente, eu tenho que rever. Se o que eu estou recebendo não é suficiente, eu tenho que fazer uma revisão. Vale a pena. Vale mais a pena do que ficar sufocado numa relação qualquer que envolva abuso e constrangimento, né? Porque sem nós percebermos, é como água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Fica pingando aquilo ali, né? Sabe? No trabalho, poxa, você não consegue nunca fazer isso? Isso dito uma vez, dito a segunda vez, eu já te ensinei, você não aprendeu? O que está acontecendo? Isso tudo esconde e denuncia também um abuso, um constrangimento, porque ser apontado nem sempre é bom, ou melhor,
apontado por coisas negativas sempre é ruim, não é? Quando nós somos apontados em nossos defeitos, nós reclamamos, porque é a tal da nossa autoestima que fica abalada, né? O meu valor. Então, de vez em quando é bom a gente parar para pensar em cada área da nossa vida, que seja 5 minutinhos, né? Eu vou pensar no trabalho. Esse trabalho está reconhecendo o meu valor, né? Eles me veem como eu sou. O que eles estão vivendo é suficiente para mim ou é pouco? Então, essas perguntas nós precisamos fazer para cada área, né? Esse filho que eu amo tanto, ele está reconhecendo o meu valor mesmo? Ele está percebendo que o meu amor é imenso e que eu posso estar até errando, mas é porque eu estou amando muito, né? E aí eu posso corrigir um ponto que não esteja ok, não esteja bom, né? Com todo mundo e com os amigos também, por que não com os vizinhos, né? Com os vizinhos, eu não gosto de ouvir barulho, mas o meu barulho, eu faço barulho e o meu vizinho também não gosta. Boa noite, Selma. Então, é isso que acontece. Às vezes eu não percebo que eu também estou errando, né? E se eu estou errando, o outro também tem o direito de dizer, não é não. Não faça mais barulho, por favor. Presta atenção nisso, né? Nesse barulho que você faz, que para mim é excessivo. E em todas as áreas, eu quero dizer que eu não quero desqualificar, dar essa impressão aqui, que eu estou colocando o abuso sexual num nível menor. Eu não estou. Eu estou apenas dizendo que em outras áreas de nossas vidas, nós sofremos abusos, às vezes, iguais ou maiores. É isso, né? E muitas vezes, em nome do amor, nós aceitamos, né? Nós aceitamos em nome do amor. Então ficamos com medo de dizer não para não perder o amor daquela instituição, o amor daquele grupo, o amor daquele amigo, né? O amor daquele parceiro, o amor daquela família. E aí nós continuamos nos sujeitando. Esse verbo, a sujeição, é muito importante. Que nós observemos se eu estou me sujeitando e a quê? E a que preço? Né? Qual é o preço? Eu realmente sei qual é o meu valor? Eu estou me valorizando? Né? Porque quando às vezes nós vamos olhar e... Peraí, eu não sou isso, eu sou muito mais do que isso. Né? Mas aí a pessoa já está naquele carrossel, né, da negação. Eu não tenho esse valor, porque alguém me disse que eu não tenho esse valor, porque se eu não seguir aqueles exercícios recomendados pelo meu amor, eu não vou ficar bem para ele, aí a minha relação vai ficar ruim, naquele exemplo que eu dei, né? E isso acontece muito, em nome do amor. Eu faço concessões, né, de vários tipos, para não perder o amor, para não ser rejeitado. Eu aceito ser menos, e isso é muito triste num ser humano. Isso é muito ruim para nós, porque quando nós aceitamos ser menos em uma situação, às vezes nós somos menos em outras, né? É como se abrisse um portão do ser menos, né? Boa noite, Ribas Freitas. Às vezes é isso, né? Eu abro um portão, passo por um portal em que eu passo a acreditar que eu sou menos mesmo. Porque aquele abuso, aquela repetição de abusos, né? Que não foi parada, não foi estancada logo no início, e eu não fiz isso, e isso continua aumentando, vai me levando também à perda da noção de quem sou eu, né? E se o outro tem muita influência mesmo, amorosa e afetiva, e aí eu estou falando em todas as áreas da vida,
né? Se o outro tem muita influência, eu acabo acreditando. Ele tá vendo que eu não tenho tanto valor assim. Ele viu que eu não sou tão competente assim. E para não perder, eu aceito o que ele viu, o que ele diz, né? Antes de me perguntar se aquilo é verdade. É verdade mesmo, né? A indagação interna, por processo terapêutico ou num grupo de 12 passos, como eu falei, às vezes a pessoa não pode fazer um processo terapêutico, os grupos de 12 passos, como eu disse, são bons, bonitos e baratos, né? Então estão espalhados aí, é só entrar pelo Google e ver, né? Onde tem, e se aproximar, porque são o programa de 12 passos, ele é um programa de reconhecimento de si mesmo, né? E de conhecimento maior de quem sou eu, o que eu faço, o que eu preciso fazer, né? De autoconhecimento. E autoconhecimento é o que me previne situações em que eu sou depois magoada, em que depois eu sofro, porque eu não me precavi lá no início. Né? Então é muito importante que a gente se precavenha do que está se passando. E a gente só vai fazer isso se parar para pensar como estão essas áreas de nossa vida. Por enquanto, o não é não para dizer lá quando começar, né? Porque às vezes o não é não, quando a situação já está toda instalada, esse não é não faz efeito suficiente. Porque o outro, os outros, o trabalho, o que for, né? Já se acostumaram. Eu já deixei que a pessoa se acostumasse, que a situação ficasse já acostumada à minha não reação, ao meu não é não, que eu não falei e que eu não mostrei. Né? E mostrar o não é não pode ser feito com muita educação, com muita cautela e com muita sabedoria, né? Para alcançar o efeito que nós queremos do não é não. Então nós temos que ter um objetivo, né? Precisamos indagar se é necessário, se eu preciso parar aquele movimento e parar o quanto antes. Isso é que é o saber do saber viver, né? Parar o que eu não gosto, o que eu não quero para mim, o quanto antes. Não ficar esperando que amanhã vai melhorar, que eu vou conseguir falar, o outro vai conseguir me entender. Não, eu parto antes para dizer, eu não quero isso mais para mim, eu não posso, eu não desejo, eu não faço, não é? Então, quanto antes nós percebemos o que está extrapolando os nossos limites, o que está nos deixando muitas vezes em situações emocionais doloridas, né? Muito fragilizados, né? Porque nós não dissemos, não deixamos bem claro na regra do nosso relacionamento, porque o ser humano é um ser gregário, ele gosta de se relacionar. Mas é bom que ele se relacione estabelecendo regras, né? Que nem sempre são regras faladas, podem ser movimentos da própria postura da pessoa. E tem aquelas pessoas que vocês já ouviram falar, né? E não fala com fulano não, que fulano, sabe, é complicado, ele é mais grosseiro, ele é mais bruto, é mais, sabe, ele não entende. Né? Então tem esses conselhos que são dados, aí eu recuo. E recuo e sou mais um aceitando, e mais um aceitando que ele é bruto, ele não entende, né? É melhor eu aceitar do que perder. Né? Então, nesse jogo do afeto, né, do sentimento amoroso, do amor, nós estamos sempre avaliando o que nós ganhamos e o que nós perdemos com nossas atitudes, com nossas palavras, né, com nossas decisões. Então, reconhecer que eu preciso me observar,
que eu preciso entender muito bem e não passar pano, né? Porque ainda tem essa situação do passar o pano, que a gente faz a vida inteira em algumas coisas só para não perder, só para continuar numa situação de conforto, né? Numa zona de conforto. Mas a zona de conforto pode ter um preço alto, né? Para o emocional de cada um de nós. Então vamos sair das zonas de conforto, vamos examinar cada área de nossa vida, como nós falamos aqui, né, e perceber se essas áreas estão equilibradas ou se há uma não proporção, né? Se o que eu estou ganhando é o quanto eu estou merecendo receber por meu valor como ser humano. Então, hoje foi isso, né? São as palavras de hoje. Quem não assistiu todo pode completar depois no YouTube, no canal Ana Camargo Escola Exemplo Vivo. Esse é o 63º Conversando, né? Então vocês têm para mais de 80 títulos lá que vocês podem assistir. São todos vídeos sem edição, eles são produzidos aqui quando eu estou falando. E você pode ter uma playlist lá, tem uma setlist, né? Que você pode escolher o tema que você quiser. Então, você pode indicar para um amigo. Essa é a ideia da escola, é falar de coisas humanas para buscadores, para humanos. Então, foi um prazer estar com vocês aqui. Fiquem bem, tudo vai ficar bem, né? Se Deus quiser, e nós queremos muito que tudo fique bem. E vamos continuando, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada por vocês terem vindo. Um beijo, beijo, beijo. Letícia andou colocando aqui algumas coisas para vocês, né? E seria bom, Letícia, um beijinho de saudade. Agora estou em casa de noite. Te amo muito, muito, muito. Eu também te amo muito, 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 muito. Muito mesmo, tá? Muito. É muito, muito profundo, tá? Que você fique bem em Portugal, tá? Que você leve uma vida boa aí. Que fique tudo bem pra você. É o meu desejo, né? Com todo o meu amor. Tchau. Tchau. Se você puder vir mais vezes, venha. Ah, que bom que vocês estão bem. Se não, você acompanha lá pelo YouTube, né? Tem uns títulos interessantes lá, tá? Beijos grandes para vocês. Beijos enormes, tá? Saúde, paz, tudo de bom. Felicidade, né? Alegria, né? Para continuar, tá bom? É isso. Boa noite, Jô. Fique bem. Obrigada a todos.